Bom dia a todos. Mais uma vez, na paz. Mais uma vez, agradecer ao nosso anjo guardião que nos trouxe para cá. Gente, graças a Deus, mais uma vez aqui, unidos no mesmo ideal, de buscar nas palavras do Cristo a solução para a nossa melhor caminhada. A gente agradece de estar aqui, agradece por essa casa existir, pelo trabalho do irmão Miramês e sua equipe, por todos os tarefeiros que aqui trabalham, enfim, por toda a palavra do Evangelho que aqui é dita, que nos ajuda a transformar nossos corações em algo melhor, né? Então, hoje, estou falando? Hoje nosso irmão Neito vai abordar relacionamento do adolescente fora do lar. Vocês têm observado que a temática de domingo tem muito a ver com família. Então, nos últimos domingos nós temos falado muito sobre adolescência, as telas, enfim, tudo referente a esse conturbado espaço de tempo que nós estamos passando, e que se a adolescência nossa, se os nossos filhos e netos não forem dirigidos, nós não teremos no futuro pessoas dignas de continuar nessa terra, dirigindo e guiando, né? Então, hoje nós vamos fazer a prece, agradecer, e logo após a prece eu passo a palavra para o nosso irmão Neito. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. O pão do corpo e do Espírito nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, na medida que perdoarmos aqueles que nos ofendem. Não nos deixes cair em tentações, livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Neito. Bom dia a todos. Vou deixar. Alegria de poder estar retornando a essa casa, né? Com esses olhares alegres, entusiasmados de um domingo caloroso, e a gente poder falar de um tema tão intrigante. Estava brincando com o Mendes ali que a adolescência é algo que a gente precisa estar sempre pensando sobre ela. E aí, em algum momento da minha fala, caso tenha alguma dúvida, porque traz muito assunto intrigante, levantem a mão, eu termino o raciocínio, abro a palavra para a gente dialogar. Eu estou no prejuízo, porque eu estou em pé, né? Vocês estão sentadinhos, na realidade é só por uma questão metodológica. Não tem nada aqui que se chame de palestra. Nós vamos fazer um bate-papo, tudo bem? Estamos combinados? Então vamos lá. Eu acho que a grande maioria que ainda não saiu da adolescência e vai começar a entender por que a gente fala disso. A adolescência é algo latente, é algo que nos intriga a tentar entender como ocorre, como isso se passa. Para eu chegar a falar fora do lar, eu preciso primeiro entender como é isso no lar. E aí a gente vai evoluindo. Vamos lá. Tenta imaginar o plano espiritual pensando na reencarnação. Você vai lá no Ministério da Reencarnação, em que você tenha várias reencarnações já acumuladas, e aí você precisa planejar o que vai estar vindo. Isso pode vir latente, a espiritualidade diz que não. Isso precisa estar adormecido. O início da nossa vida precisa ter o nosso passado ainda não tão aflorado, as nossas características dadas, a agressividade, o orgulho, o egoísmo, quais sejam, mesmo o que nós temos já de evolução.
Então você fica com isso adormecido. Quando que começa a despertar? As tendências. A parte da psicologia, inclusive, está dizendo que a melhor absorção das crianças, para que a gente possa dar um significado para elas, é de 2 a 8 anos. De 2 a 8, a esponjinha delas está muito ávida a receber conteúdo, a receber reforço de correção. Depois dos 8, isso não é matemático, mas depois dos 8, ele já começa aos pouquinhos desfraudar o quê? O que ele tem de vivências nas vidas anteriores. Começa a ter algumas características que os próprios pais começam a não ter um controle, porque estavam acostumados a falar, faz, vem aqui, vem. Tanto é que a gente brinca. A melhor época para se arrastar uma criança e colocar uma sementinha dela de questões religiosas é de 2 a 8. Seja no centro espírita, seja na igreja católica, na evangélica, seja qual for. Porque vocês vão ver me falar que alguém me pergunta assim, mas qual que é a melhor religião? Eu digo, aquela que te conforta melhor. É método. Religião não existe melhor ou pior. Existe metodologia de ensino. Todas as águas vão para o mar, mas nem todas passam pelo mesmo caminho. O que a gente precisa entender é o seguinte, tem um método da cultura inglesa, tem o do Finnish, tem para aprender inglês, não tem? Mas é tudo para aprender inglês. Religiosamente é a mesma coisa. Não tenham dúvida de que pegar na mão de quem tem 2, 3, 4, 5, 6, e levar, você fala assim, não, mas e se lá na frente ele não quiser aproveitar? Aí é dele, ele é outro ser. A sementinha você plantou. A sementinha, você teve a responsabilidade de fazê-lo. Inclusive, vou buscar ali algumas responsabilidades que são colocadas aos pais para que a gente entenda esse nosso papel. Tem um amigo meu lá de São José do Rio Preto, presidente do CT, falava o seguinte, chega uma época que os centros espíritas só tem gente mais velha. É porque a gente está indo pelo amor ou pela dor. Está procurando em qual momento. É difícil hoje, inclusive alguns centros nem têm atividades direcionadas às crianças e adolescentes. Porque não tem muita gente vindo. E isso a gente precisa pensar da nossa responsabilidade, não só como pais, mas como contribuintes da sociedade, sobre o nosso papel com crianças e adolescentes. E aí, então, depois dos 8, já começam a manifestar essas tendências anteriores. Nossa, esse menino não era desse jeito. Já começa a ver com os coleguinhas que, por exemplo, tem brinquedo para repartir, não, ele quer os brinquedos todos, não deixa com os primos, que os vizinhos brinquem com ele. Opa, esse menino tem uma tendência, esse espírito, de ser egoísta. Ah, não, olha para você ver como é que ele não relaciona. Olha como que ele tem dificuldade com isso. Como que ele tem dificuldade de entender o problema do outro. Como que E aí você começa a perceber. E o que é o grande aspecto trazido para a adolescência? O chamado voo solo. Voo solo. A grande maioria da adolescência, tanto a psicologia quanto a própria religião, e aí a gente precisa lembrar, quando eu falo psicologia, religião, ciência, nós vamos lembrar, o espiritismo é o quê? Ciência, filosofia e religião, sempre nesse contexto. Então, quando você chega aqui nos 12, 13 anos, eu brinco que os adolescentes começam a ter uma agonia com o P. Uma agonia com o P. O que é isso? Ele distancia de tudo que exerce sobre ele poder. Ele tem dificuldade de conviver com os pais, já começa a ter vergonha. Aquilo que era um apego danado com o pai e com a mãe, ele já não quer mais que o pai e a mãe nem o leve à escola, nem o leve numa festinha. Não, pai, não, mãe. Já começa a ter um distanciamento dos pais. Isso é previsto, isso é natural.
o ser humano ainda mais distante. O bezerro, a bezerra, o gatinho, o cachorro, é muito mais rápido do que os seres humanos, a dependência dos pais. Por incrível que pareça, é a ciência nos ensinando. Então ele começa a distanciar dos pais, mas só dos pais? Não. Ele começa a ter ojeriza dos professores, dos pastores, padres, e aí vai. E aí eu vou falar da minha órbita, eu sou policial, inclusive da polícia. A gente brinca lá entre nós, no nível de aspecto de convivência da polícia, da atividade policial, com o adolescente é a pior que existe. Porque ele realmente não quer que ninguém dite ordens para ele. Fale que isso é certo ou que é errado. Só que se ele bem conduzido na fase de criança, mais fácil é de que ele passe por esse voo solo. E quando que termina esse voo solo? Depende. Tem adulto que com 30 anos ainda tem muito de característica da adolescência, inclusive com revolta. E aí ele distancia do pai com 12, 13, 14, 15, vai distanciando. Aí chega com aquele que já tem um cabedal e vai aguardando. A hora que chega ali 26, 27, 28, que ele começa a tomar as varadas da vida nesse período. Ele começa a olhar para o pai e para a mãe e fala: o quê? Olha como é que esse velhinho é danado de forte. Olha como é que esse sujeito, eu preciso ser grato com ele. Olha como é que essa mãe deixou muitas das vezes de comprar uma roupa para ela, para me dar uma roupa para eu ir para uma festa. Porque aí retorna ao período de noção de vida. E o que é o mais intrigante da vida? Quando é que a gente acumula os maiores problemas da vida? Está aqui, gente, ó. De 12 a 22. É aqui que a gente entra para as drogas. É aqui que a gente tem gravidez prematuras. É aqui que a gente entra para o crime. É incrível isso. Porque depois de ter passado esse período, você fala: não, o sujeito já está com 30 e tantos anos e começou a ir para um caminho muito difícil. Na realidade, na década de 60 e 70, é interessante isso para o aspecto masculino e feminino. Na década de 50, 60 e 70, para cada 100 pessoas que nasceram, 52 eram do sexo masculino e 40 no Brasil, e 48 do sexo feminino. Beleza? Esse pessoal são os adultos que estão hoje. Como é que está essa composição de masculino e feminino? Segundo o IBGE, da de 2021. 53% de mulheres e 47% de homens. O que aconteceu? A morte violenta maior é do danado do homem. Porque a gente ainda é muito animal. 97,8% dos presos são homens. Belo Horizonte, nós temos uma cadeia feminina. Por quê? Porque nós ainda somos muito instintivos. A maioria das mortes no trânsito são homens. Eu pego, diariamente o folder da análise de crime de homicídio. É difícil ter uma mulher vítima de homicídio, enquanto que o homem é a grande maioria. E alguém já parou para estudar isso, para pensar sobre isso? Como que eu estou criando meu menino para explicar para ele que não precisa ser tão ignorante, de que ele precisa ter mais controle sobre si mesmo, conhece a ti mesmo. E isso é trazido não de um passe de mágica, isso vem da infância tenra, depois nós vamos para a adolescência e vai trazendo essas características de adulto. O espírito não se torna evoluído de uma hora para outra.
Quantas vidas a gente precisa para estar falando sobre isso? Então, ter essa percepção sobre esse momento de transformação é muito importante para os pais, para quem conduz. Eu falo pais porque hoje ainda tem aquela questão de formação familiar mais tradicional com esse aspecto. Mas tem avós criando, tem tios criando, tem um tanto de gente. Quem tem o pátrio poder de estar responsável por aquela criança e adolescente. Bem, Neito, de onde que você imagina que a gente possa alterar essa situação de coisa? Gente, segundo Reis, nas minhas reuniões aqui de segunda e quarta, que era quando eu mais vinha, né? Porque esse ano as minhas atividades profissionais não deixaram tanto, mas se Deus quiser, o ano que vem eu estou mais firme aí, viu, Mendes? O ano que vem eu estou retornado aí mais firme. Mas ele falou que eu poderia passar todos esses livros. E aí falou que era até 12:30, então nós estamos tranquilos, né? Nós vamos levar isso. Ainda tem um almoço, falou que depois do almoço a gente retorna. Mas como sempre eu gosto de pegar a fundamentação na doutrina espírita, para não falar algo só do que tem, eu gosto muito de uma questão do Livro dos Espíritos, depois se vocês tiverem um tempinho de passar o olho lá, que é a questão 385 sobre esse assunto. Ele fala o seguinte, perguntado para os espíritos: de onde provém a mudança que se opera no caráter a uma certa idade e particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? Olha o que foi perguntado para a espiritualidade. Vou dizer de novo. De onde provém a mudança que se opera no caráter a uma certa idade e particularmente ao sair da adolescência? E a segunda pergunta, é o espírito que se modifica? Daqui já nos traz a intrigância de trazer para nós como tinha a preocupação de já tratar desse assunto. Olha a resposta. É o espírito que retoma sua natureza e se mostra como ele era. Passado esse período de adormecimento, que eu disse, ele volta e começa a colocar suas características latentes, que estavam adormecidas. Não conheceis os segredos que escondem as crianças em sua inocência. Não sabeis o que são, o que foram e o que serão. E todavia as amais, as quereis, bem como se fosse uma parte de vós mesmos, a tal ponto que o amor de uma mãe por seus filhos é considerado o maior amor que se pode ter por outro ser. De onde vem essa doce afeição, essa terna benevolência, que mesmo os estranhos experimentam para com uma criança? Vós sabeis, não é isso que vou explicar-vos. As crianças são os seres que Deus envia em novas existências. E para que não lhes possa impor uma severidade muito grande, dá-lhes todas as aparências da inocência. Mesmo para uma criança naturalmente má, cobrem-se-lhe as faltas com a não consciência dos seus atos. Essa inocência não é uma superioridade real sobre o que eram antes. Não, é a imagem do que elas deveriam ser, e se não o são, é sobre elas somente que recai o castigo. E aí continua, e nós vamos falar disso. Pensem bem. E aí a gente gosta muito da literatura espírita para explicar isso. Os laços de família, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, com algumas explicações que eu vou tentar resumir aqui, para a gente ter condições de ir embora 12:30. Os laços de família são o seguinte: todos os que são colocados no mesmo lar têm
motivação para tal. Então, às vezes, vem lá alguém que na vida anterior tirou a vida, ceifou a vida de alguém, e aí se comprometeu agora a dar direcionamento para aquele ser, ajudar na criação. Então vamos supor que João e Maria não combinaram na vida anterior e João tirou a vida de Maria. Nessa vida, na hora de planejar a reencarnação, Maria veio como pai de João. Só que isso, se viesse latente, imaginam como seriam essas relações. A espiritualidade, como toda a inteligência mundana, traz isso adormecido e dá a oportunidade daqueles se conviverem para a evolução. E aí, às vezes, eu vejo algumas famílias, quando a gente faz trabalho com jovens principalmente, de falar assim: lá em casa somos 3 irmãos, meu pai e minha mãe gostam mais de fulano do que de mim. E alguém pode achar isso estranho, falar: não, mas é pai e mãe, gosta do mesmo tanto. Não gosta. Porque há energias das relações anteriores que a gente precisa entender. E vou dizer o seguinte: o senhor tem filhos? Quantos? 2. São filhos do mesmo pai e da mesma mãe? Eu vou dizer que não. Não são filhos do mesmo, não, nessa vida. Qual a diferença de idade deles? 4 anos. O senhor não era o mesmo pai do primeiro filho, como foi do segundo. Entender como isso é complexo? Quando veio o primeiro, o senhor era marinheiro de primeira viagem, nessa vida de criação de filhos. Então, algumas vivências que o senhor teve na primeira criação, na segunda já é diferente. O jeito de lidar com as coisas. Ninguém se banha da mesma água 2 vezes. Nem a água é a mesma, nem o ser é o mesmo. Porque o senhor já teve outras vivências. Elas também, diferentes. Às vezes veio no momento que o senhor estava profissionalmente organizado, estava financeiramente organizado, o casamento estava de vento em popa. E o outro já veio, não, o casamento já não estava tão bem, financeiramente o senhor estava desempregado, e aí vai. São várias questões que fazem com que as relações de pais e filhos não são as mesmas em decorrência do tempo em que se dão. E aí, se o primeiro é alguém que veio porque teve um homicídio, teve uma traição, teve a coisa em outras vidas passadas e é de ajuste, a energia deles não é a mesma daquele que às vezes veio para ser o irmão que veio para harmonizar essa relação. Veio como missão, inclusive. A espiritualidade falou assim: vai o João e a Maria, Manuel, vai com eles, porque vai ter problema. E assim são constituídas famílias no mundo de prova e expiação. E aí vem alguém e fala assim: não, mas eu criei os 3 do mesmo jeito. Errou. Por quê? Porque são diferentes. Um vai precisar de se empurrar mais, o outro vai precisar de se segurar, o outro vai precisar de se... E aí cada um você vai adaptar a caixinha dele. E o outro você nem precisa empurrar, porque eles vão sozinhos. É porque esse é normalmente o que veio com missão. Esses que vêm, que lá na família, todo mundo busca como referência, é porque ele veio com missão. O fato de eu ter uma vida a 100 por hora e outra a 0 por hora. E isso é o grande teste das famílias. Só que a gente precisava falar muito isso. Alguns aqui sabem da minha vida, no que diz respeito à questão religiosa. Eu estudei em escola de irmãs, fui coroinha, fui conduzir grupos de jovens na igreja católica. Em algum momento alguém me apresentou o espiritismo. E aí eu como tive muitas respostas no espiritismo, eu
passei a ampliar algumas visões desses conteúdos, porque eles me sensibilizavam do quanto a gente precisava falar com os nossos pais, que não viram pais por acaso, sobre a responsabilidade de condução, sobre essas diferenças que a irmã acabou de dizer. De como a gente precisa entender esse conteúdo. E aí vai muito... Pois não. Eu estou com uma neta de 7 anos e uma de 9. A de 9 está detestando o papel de ser irmã mais velha. Ela falou, eu queria ter vindo com uma irmã mais nova do meio. Daí, na experiência dos pais, muitas vezes. Eu estou vendo aqui, tem gravidinha aqui hoje, não tem? Tem, eu vi ali passando a mão quando eu falava, falei, emocionei por isso. Porque, né? Passe a lei, independente de questão religiosa, sobre a vinda das crianças que estão agora, índico e cristal. Que a psicologia está chamando de geração X, Y, Z, Z+, etc. Não importa. Não me preocupo com isso. Mas são esses espíritos que estão reencarnando nessa transformação do mundo de prova e expiação para regeneração. Ô, gente, aqui, a grande maioria aqui tem alguém que nunca veio no centro espírita? Eu esqueci de perguntar. Não, né? Tem assim uma noçãozinha do que eu estou falando, porque às vezes a gente leva um conteúdo um pouquinho mais puxado e às vezes imagina que as pessoas... Então, por favor, levante a mão se tem alguma dúvida. E aí, a gente precisa entender que essas crianças que estão vindo, o que elas têm na sua característica? Da que a gente chama das duas asas da evolução. Qual que se chama essa asa aqui? Hein? Conhecimento. Conhecimento, que na realidade, lembrando lá de Capela, os espíritos de Capela que vieram para a Terra, vieram não porque não tinham conhecimento, tinham muito conhecimento. O que eles não tinham? Sentimento, o amor. Então, o ser humano, para evoluir, ele precisa de duas características: conhecimento e precisa ter domínio das questões de razão, de emoções. E aí a gente fala que quanto mais desenvolvido o amor, menos se erra na questão sentimental. Ok? As duas asas. Espera que eu já vou. Então, esses espíritos que estão vindo têm um nível de conhecimento muito evoluídos, só que precisam ser calibrados no nível das emoções. Nunca se teve tanta gente tomando tarja preta e frequentando psicólogo e psiquiatra na fase mais, eu diria, de quantidade de bens materiais disponíveis na Terra. Não tem ninguém aqui com blusa e nem short igual, nem calça igual. A minha mãe nasceu na roça. Meu avô comprava uma peça de roupa, fazia para todos, eles eram 11 vivos. Minha avó chegou a ter 16 partes, mas 11 ficaram vivos. E aí, aquelas roupas iam passando de um para o outro. Escova de dente, minha mãe foi conhecer com 13 anos de idade. É difícil falar isso para essa geração. De que quem teve as primeiras televisores lá, ligava, era a válvula, gastava umas 2 horas para vir a imagem, a gente tomava banho, jantava, depois ia ver. Que a gente colocava, às vezes, uma tela colorida pendurada para falar que ela era colorida, ela era preto e branco, viu? Eu vivenciei isso de roça, né? Então, olhar para isso, sobre esse mundo de transformação, essa geração é a geração que o planeta gastou 1.500 anos para ter 5 anos de informação, de que a gente gasta 100 anos para ter em 1 ano. É difícil explicar. Nós vamos ser estudados lá na frente para entender como que essa geração foi acelerada no nível de vivência para que o mundo passe mais rapidamente de prova e expiação para regeneração. Então, essas crianças que estão vindo têm muito conhecimento, mas precisam de muito ajuste no nível conceitual. E aí,
sendo essa esponjinha, está lá o pai e a mãe, o irmão mais velho com a mãe conversando sobre o assunto, você acha que está ali mexendo no celular com 2, 3, 4 anos, ele está pegando tudo que você está falando. Muito mais rápido do que a gente imagina. Ontem estávamos, né, Paula, numa confraternização de trabalho. O filho de um colega meu, com 1 ano e 8 meses, alfabetizado, escreve, fala, lê português e inglês. Começou com 1 ano e 8, hoje ele está com 4. A gente fala, não tem lógica. Aí levaram para os psicólogos, estão estudando, porque precisa ajustar a data dele, de idade, com a escola, porque os meninos de 4 anos não conversam com ele. Com 3 filhos, que estavam muito... Chegou na escola, aí como eles já estavam alfabetizados com 5 anos, aí colocaram, na época, era a 1ª série. Era para eles estarem no 1º e 3º período. Sim, no jardinzinho. Isso é uma grande dificuldade. Terrível, o que eu faria? Ô, gente... Ou se eu adiantava? 1 eu cortei, 2 eu adiantei. Mas foi porque foi preciso, a mentalidade dele não cabia na inteligência. É isso mesmo. Hoje, quando a gente fala, né, gente, era outro assunto, dava para falar, viu, Reis? Mas quando está falando essa questão dos autistas, essa discussão dos autistas, não são um acaso, são intelectualmente muito, muito, muito evoluídos. Só que a parte sentimental ainda muito frágil. Por isso, deprimidos, por isso. Então, achar esse equilíbrio das 2 asas para que o voo aconteça é algo de muita responsabilidade para os pais para esses momentos. Muito. Então, entender essas características é algo que a gente precisa dar uma lidinha, dar uma pensada. Mas meus filhos já estão grandes. Mas você tem conversado com seus filhos grandes, como que eles vão criar seus netos? São assuntos que a gente pouco conversa. Pouco. E aí a gente precisa pensar a respeito. Você ia me perguntar? Pode. Fala só um pouquinho mais alto, só para as pessoas ouvirem, para eu não ter que... Eu trabalho na educação. Sim. Então, quando você colocou de 12 aos 22, eu me reportei aos transtornos cognitivos que tem na área da educação, que eu acredito que do espírito em si, né? Sim. Eu acredito que interfere muito nesse processo dele sair dessa idade até menor, né? Que é o autismo, que é o TOD, que é o TDAH, né? Que a criança já manifesta isso desde de criança. Só que os pais, a maior dificuldade da psicologia e da pedagogia é que os pais não aceitam isso. Muitos entram até em luto e não estudam. Hoje a sociedade desculpa o termo, mas é muito ignorante, não quer saber. Eu sou autista, eu sou TDAH também. Então, muitas das vezes, as pessoas, porque dá trabalho esse movimento, né? Então, eu me descobri adulta. Então, o que mais tem adulto e autista, com TDAH, com TOD, até na área da criminalidade, por causa disso, que não sabe lidar com ansiedade. Com as emoções, sim. Sim. Então, a gente tem que trabalhar em conjunto essa área, porque isso é ciência, né? Esse estudo dos transtornos é ciência pura, junto com a espiritualidade. Eu acho que quando chega as pessoas, a sociedade abrirem mais a mente e a gente trabalhar em conjunto, eu acho que a gente vai ter um boom muito grande, sabe? Lê para mim. Só esse título aqui que está em preto. Não, dá para você ver. Causas atuais das aflições. Eu combinei com ela, né? Que, olha lá, era o 2º livro, Causas Atuais das Aflições, está no Evangelho segundo o Espiritismo. E só para deixar, os autistas pedem para autistas. Na realidade, tem alguns que são imposto isso. Se você voltar ao Nosso Lar, que é uma leitura bem basiquinha, você lembra lá da reencarnação de André Luiz? Ele indo ao ministério, ele mostrando para a gente como que o ministério da reencarnação funciona, é daquele jeito. Tem alguns que, conforme a evolução,
E aí você sabe que a gente chega lá, porque lá está tudo, né? Fala assim, não, pode mandar o João, a Maria, o Manuel, manda tudo como filho, que eu tive problema com eles todos, quer resolver isso tudo numa vida. A espiritualidade faz assim. Não, né, filho? Você pediu 100, nós vamos te mandar 1%. Porque a gente sabe que a hora que chega lá, a história é outra. Lá você é colocado à prova. Aqui é a prova. Aqui o espírito está preso no corpo. Aqui ele fica agoniado. Aqui que ele é testado. Lá não. Lá não. Lá é o local onde ele tem tudo ampliado, de visão e de apoio e etc. Né? Onde funciona muito melhor. A causa das aflições aqui, vou pegar só um pedacinho. As vicissitudes da vida são de duas espécies. Ou, se assim se quer, tem duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora dela. E aí eu vou pular alguns aqui. Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não combateram suas más tendências no princípio? Por fraqueza ou indiferença, porque dá trabalho, deixaram de desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e de toda a vaidade que secam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, se espantam e se afligem pela falta de respeito e a ingratidão. Gente, pensar sobre o olhar nesse momento de transformação da aflição trazida, que eu falei com ele, ele assustou aqui que ele e a esposa não eram pais não eram os mesmos pais dos dois filhos que tiveram. É nesse conceito de que eu preciso me adequar àquele filho que foi necessariamente empurrado com aquele que eu segurei. Perceber essas diferenças para a didática paternal faz toda a diferença. Identificando em cada um, desde a pequena, de um olhar prático, desde a pequena idade, com 2 anos, que já começa a manifestar, quais características eu vou ter que ter mais cuidado com essa criança. Porque na adolescência, ela irá trazer isso de maneira mais direcionada e bem mais latente. Superado esse raciocínio que nós fizemos dessa introdução até agora, está tranquilo? Beleza? Tinha alguém que tinha sinalizado para mim? Eu vi e depois não deixei concluir. Alguém? Não, né? O que dizer do filho com 13, 14 anos que assume a responsabilidade da casa? Esse é o missionário. Tem muitos casos disso, em que às vezes com 13, 14 anos, ele sendo, e é isso, eu penso que inclusive o senhor está buscando um pouquinho, de uns anos atrás, pelas experiências vividas, de que as mães, eram mães com 14, 15, 16, as minhas 2 bisavós, uma delas eu convivi inclusive, faleceu com quase 100 anos, foram mães com 14, 15 anos, as minhas 2 avós foram mães com 15, e tiveram 10, 11 filhos, aí você fala assim, por que aquelas, minha avó por exemplo, uma criou 11, outra criou 12, e todas tiveram 15, 16 partos, e parece que era mais fácil, as crianças eram mesmo. É porque aquele período era um período praticamente em que se preocupava em dar o quê? A comida. É só manter vivo. As coisas ficavam meio que adormecidas. E aí essa fase do mundo de agora, você tem com todos esses conjuntos que nós estamos trazendo, e está diminuindo a quantidade de filhos nas famílias por causa disso. E aí a gente já precisa lembrar, no planeta Terra, temos hoje, já foi 30 bilhões, você pega
algumas leituras de livros espíritas anteriores, eram 30 bilhões de espíritos ligados à Terra. Quando a gente era 6 bilhões de encarnados, tinham 24 bilhões de desencarnados, dos 30. Hoje já estão dando notícia, o Haroldo trouxe agora há pouco, 23 bilhões. O que foi feito com 7 bilhões? Já retornaram para alguns locais de outros planetas que não vão continuar aqui. Uns já por evolução, foram para planetas mais evoluídos, outros não. Fazendo o mesmo aspecto que aconteceu com Capela pela Terra. Já indo porque não vão ter mais oportunidades aqui. Não passaram de ano. Vai voltar para deixar de ter o celular e vai voltar para a fase que nem fogo ainda está descoberto no planeta. Que foi o que aconteceu com os capelinos quando vieram para cá. E aí quando o senhor fala isso, esses de 13, 14 que assumiram esses papéis, às vezes até não como pais tão novos, mas como irmãos, veio por missão. Chico Xavier, com 12, 13 anos, já estava direcionando um tanto de coisa. E vários outros, né? A gente fala dele para lembrar. Então, perceber isso é algo muito necessário. Agora, olha que interessante. O Mendes me mandou esse tema, num dia no WhatsApp, e falou comigo, falou, Neito. E eu falei, não sei o que o Mendes está querendo com esse trem. E hoje eu cheguei para ele aqui agora há pouco, falei com ele, Mendes, de onde você pegou esse conteúdo? Ele falou, desse livro aqui, ó. Um desafio chamado família, Joamar Zandini Nazaré. Eu falei com ele, pois é, Mendes. Família Laboratório das Almas, Joamar Zanolini Nazaré. Falei, esse cidadão, eu morei em Uberaba, era um dos colaboradores do centro que eu frequentava, Cássio Siqueira Campos. E aí, olhando, ele é advogado, e a gente, além das questões da área espírita, que a gente tinha muitas tarefas juntos, inclusive na pizza, a gente fazia para fazer entrega, e a gente discutia muito sobre família. E ele foi escrevendo livros de família. E uma das coisas que ele sempre falou, que eu gostava, que ficou muito marcado para mim, que naquela época eu estava com a criança que hoje está para fazer 15, que estava com 3, 4, ela indo nas atividades no Cássio, e aí ele falava comigo assim, a filha dele é a âncora do MGTV lá na Rede Integração em Uberaba, ativa com a gente lá também, já casou, não sei se tem filhos. Aí, Maria Clara, que é a minha pequena, ia ao centro, lá ele virava e falava assim, Neito, você está vendo essas crianças aqui? Ela tinha, às vezes, tinha dia lá que tinha 50 crianças, divididas nas salinhas, né? Essa geração é que vai ser a mola mestra da transformação. Eu falava com ele, como assim? Ele fala assim, a gente tem uma ideia de que fala que as crianças são o futuro da nação. Vocês já ouviram isso, não já? E aí ele acrescentava um negócio que eu achava maravilhoso e depois eu passei a pensar. Elas só serão o futuro da nação se bem direcionada por adultos que tenham conteúdo. Aí ele falava, não dá para dissociar, ficar na esperança de que essas crianças serão bons adultos, se os adultos de hoje não estejam direcionando elas de maneira correta. Espera aí, aqui depois aí. Neyton, é um Y ali, o povo da roça, tem que inventar moda. Eu tenho um filho de 21 anos, mas há algum tempo... Ele é seu? Ele é de Deus, mas está comigo. Ele está confiado a você. Aí, ele é de Deus, mas está comigo. Mas aí, quando ele era adolescente, eu estava comentando com o seu professor, eu estava comentando com ele, né, sobre a questão dos alunos, o que a gente estava vivendo na escola, na sala de aula. Aí ele virou para mim e falou assim, ô mãe, o que está faltando hoje é bons exemplos dos adultos. É por isso que os adolescentes estão assim. É porque os adultos não dão bons exemplos. Parabéns para você, que eu ia falar era isso. Não, Eu sou
maior, a gente conversa muito, né? A gente tem que dar exemplo. Então, negócio de academia, caminhada, saúde. Então, quando fé, esperança. Sim. Então, quando eu tenho a possibilidade de aproximar, eu tenho filho de 34 anos, há um ano atrás, ela hoje ingressou no Espiritismo. Você tem que ver que bênção, transformação, família toda iluminada. O Espiritismo traz um negócio para nós que eu acho maravilhoso, que ele diz o seguinte: você não vai impor nada a ninguém, nada, nada. Você vai exemplificar. Eu falo o exemplo de casais. Então os dois comeram um pouquinho a mais. Aí de repente o marido fala assim: eu vou começar a me cuidar. Começa a se cuidar, ir para atividade física, você falou disso, né? Começa a cuidar da comida. Não precisa falar nada com a esposa. Daí a pouco ela não aguenta. Ela é arrastada para isso. Muito dificilmente isso não acontece. E assim é o nicho familiar. Você não precisa obrigar seu filho. Por isso que eu brinquei mais cedo da necessidade da gente plantar sementinha enquanto a gente pode arrastar. Porque enquanto tiver sobre... Porque depois que ele tiver nessa transformação da adolescência para a fase adulta, aí a responsabilidade já não é mais da gente, é dele. Ele é outro ser que se comprometeu a cair ou não nas evoluções que são colocadas nas provas para esse aspecto. Mas enquanto criança for, eu tenho que plantar a semente. Porque a hora que ele tiver o problema, que ele caiu lá, ele sabe onde que tem a sementinha, ela vem e floresce. Uma fala, uma conexão, uma questão, é trazida à tona. Não tem jeito, isso é fato. Agora, que essas questões que a gente chama de psicologia de massa. Gente, é incrível dizer isso, mas a gente não tem noção de como nós somos maleáveis no nível de influência por massa. Quer ver um exemplo? Trabalhei no Mineirão muito tempo, fazendo jogos de futebol, e ali o ser humano põe para fora o que há de mais... eu diria, mais de retrocesso nas emoções de convivência. Você chegava lá um sujeito que às vezes tinha acabado de tomar cerveja, urinava no copo e jogava no outro. E xingava. Você fala assim: por que está aqui uma torcida de um lado e uma de outro? Se você tirar aqui a divisa, vão se matar. É da nossa evolução. Lá atrás a gente fazia isso em circo para ver quem sobrevivia. É natural. A psicologia de massa, ela tanto nos inflama, que às vezes você pegava lá, prendia um sujeito que tinha brigado, etc., levava ele lá para fazer ocorrência e tal. Passava ali 1 a 2 horas, parece que ele ia caindo em si, ele caía copiosamente em choro. Falava: Jesus, eu não fiz isso. Aí você via a família chegando, chegava às vezes advogado, chegava tal. Aí eu olhava e falava: não, isso é um sujeito pacífico, isso é um sujeito que nunca teve nada, não tem passagem, não tem ocorrência, não tem nada. Mas foi levado por aquela massa a ficar agressiva ao ponto, por exemplo, de fazer isso que eu estou falando aqui. O quanto que a gente ainda é influenciável. Agora, para o bem e para o mal. Para a criança, aí você vai ver qual que é a esponjinha que você vai colocar. Uma vez eu estava lendo uma passagem de Jesus que ele falava, estava dando a entender que ele acreditava muito na família. Por quê? Quem que falava? Jesus. Não, isso Ele acreditava muito na família. Porque a sociedade se diz da família. Se você educar seu filho de acordo, né, às vezes dele, além de Deus, a sociedade também será igual. Essa importância nossa na educação da família. Porque acontece, seu filho aprende na família, quando ele criar o seu, quando ele constituir a própria família, ele vai ensinar os seus filhos. É assim que vai passando. Olha como é que vai ser a sociedade. 302. Aqui, ó. Onde que você leu isso? Quer ver? Eu vou te falar. Vou te falar aqui, ó.
Questão 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Um recrudescimento do egoísmo. É na família que você tem as molduras das relações sociais de amplitude do amor. Eu falo muito isso. Se você tiver 10 minutos para dedicar a outra pessoa, priorize as da sua família. Deus construiu o nicho familiar, de onde você tem mais necessidade de evoluir é junto da família. Onde está o nosso mais próximo? Jesus falou, ajuda o seu próximo. Onde é que está o nosso próximo? Dentro da família. É isso. Então, esse olhar de família, esse assunto aqui, metodologicamente, nós estamos tratando dele num nichinho pequenininho para falar, mas tudo está ligado a essas questões que a gente diz, que a gente exemplificou. Interessante perceber, e aí eu tenho só mais 2h30, de que eu vou pegar um livro aí de 2 falas do Chico sobre esse momento ligado à questão da família. Mas a gente precisa lembrar o seguinte: quando se faz o planejamento reencarnatório, disso que eu já falei hoje aqui um pouquinho, de que uns vêm para se ajustar, para desavençar alguns laços, outros, e aí começa a se ter problemas que, pelo livre-arbítrio, a gente escolhe caminhos equivocados, e aí vai para a lei de causa e efeito. Eu começo a perceber que tenho no lar algo que vai se complicar mais, chega ao ponto da espiritualidade tirar um daqueles seres do lar. É incrível dizer isso. Muitas pessoas têm dificuldade de entender. Vamos lá. Vamos pensar aqui, sem dar nome, que um lar constituído por A, B, C, D. Pais, AB. Filhos, CD. Na vida anterior, B cometeu homicídio contra C. E que agora está recebendo ele como filho, para literalmente ajustar essa questão. D veio como alguém para tentar equilibrar isso aqui. Uma pessoa que gosta dos dois, que tem laços familiares espirituais lá para trás, e que veio, falou, não, eu reencarno com vocês para a gente tentar ser um ponto de equilíbrio. E esse aqui veio no papel natural. E aí, só que B começa a se desajustar muito, agravando ainda mais o desajuste que tem com C. A espiritualidade, para preservar, para não deixar que aquilo agrave, diante da questão trazida, faz com que seja recolhida ao mundo espiritual mais rápido. Um acidente, uma doença, naturalmente das questões que se tem. Eu gosto muito desse exemplo para lembrar os médiuns. Muitos médiuns vêm com a missão de ser médium aqui, de fazer muito bem, e distorce. Durante a vida, começa a ir por um caminho um pouco diferente. Para não enrolar ele ainda mais, ele é recolhido. O Chico Xavier veio para escrever quantos livros, Mendes? Ele veio para escrever 35. A programação lá. E veio para viver alguns anos a menos do que ele viveu. Ele começou a produzir tanto, a ser tão necessário para a nossa evolução, que eles deram mais anos de vida para ele e deram mais capacidade para ele escrever mais livros. Foi para mais de 400 livros. Estou dando exemplo para vocês entenderem como funciona a dinâmica no mundo espiritual. Ok? A mais do que ele teve. Quando C e D vêm como inimigos, eles não vêm como inimigos.
Eles foram lá atrás e vieram com isso adormecido para tentar. Porque você imagina o seguinte: a mãe lá atrás foi, por exemplo, o homicida, e agora está recebendo esse ser dentro de você. Então ela vai despertar para o desenvolvimento do amor. Mas infelizmente tem alguns espíritos que estão tão recrudescidos, tão arraigados ao passado, que as energias são tão ruins, que chega, por exemplo, ao ponto dessa mãe querer que o filho morra. Ok? Pode continuar. Não, é porque eu conheço um caso verídico, um caso assim, de um amigo meu, e os dois filhos dele, depois que um desencarnou, até tomando a vida do outro, né? E um deles desencarnou. Aí teve procurou a espiritualidade, e eles tinham sido, né, um passado inimigo. Sim, sim. Então é uma história muito interessante, para você ter uma ideia de como é que funciona isso. E aí que eu falo, o amor cobre uma multidão de pecados. Tem um cidadão que lá estavam cortando cana junto, isso está na literatura espírita, e desentenderam lá, um pegou e tirou a vida do outro com a foice. Beleza. Reencarnado depois de algumas vidas, esse que tirou a vida era dono de local que fazia açúcar, de uma moenda, tal, e etc., do engenho. E o braço que ele utilizou para matar o outro, ele ia perder. Era a programação de vida dele. Só que ele era um sujeito que nessa vida evoluiu muito, muito caridoso, fazia bondade com todo mundo e etc. E um funcionário faltou um dia no engenho dele, e ele foi disse que ele trabalhava junto com a turma e etc. E ele foi trabalhar. Quando foi colocar a cana, puxou, ele perdeu um dedo. Ele perdeu um dedo. E aí os funcionários falaram: não, mas sujeito tão bom, não merecia isso, tal. Todo mundo falando isso. Né? Beleza, desencarnou. Chegou lá no plano espiritual, era para ele ter, né? Ele fazendo a contabilidade da vida dele, falando: mas era para eu ter perdido o braço. Aí, conforme estava aqui, eu perdi o dedo. Falou: você fez tanto bem, que a sua aprovação foi diminuindo à medida em que você progrediu. Isso é lei de causa e efeito. É um assunto mais complexo para a gente falar, mas que ele funciona em que você talvez não tenha que reajustar diretamente só com aquela pessoa que você desajustou. Você ajustou com tantas outras, fez tanto bem para outros, que isso aqui vai ficando frágil no nível de precisar de uma aprovação mais complexa. Beleza? Mas é só para entender. Faltando 2 horas, vamos lá, né? Gente, esse livro aqui, O Evangelho de Chico Xavier, foi o Bacelli. Bacelli conviveu muito com o Chico em Uberaba. E o Bacelli ficava gravando as falas do Chico, e ele reporta que há vários assuntos. O Chico está dando palestra de alguma coisa, ele ia. E aí ele transcreveu esse livro. E tem uma fala aqui, que eu não posso deixar de deixar com os senhores hoje, para a gente pensar sobre o aspecto de vivência atual. É imperioso que os filhos se desenvolvam na paz do ambiente cristão. Para isso é necessário que o culto do Evangelho no lar seja um prolongamento das nossas atividades nos templos que nos representam a fé. Chico é maravilhoso, né? Ele não fala aqui para você ir para o centro espírita. E ele fala cristão, independe de qual religião. Impõe-se não circunscrever a nossa experiência religiosa ao trabalho imenso com que sobrecarregamos os nossos pastores espirituais. Não é admissível venhamos a sufocá-los com as nossas faltas, exigir que a prece e a penitência deles nos acobertem de todas as falhas, porque de qualquer maneira, se semelhante auxílio é demasiado,
importante para nós, não é justo olvidar as nossas próprias responsabilidades individuais. Necessitamos, assim, sustentar o lar cristão para que a escola realmente produza seus frutos. Ou seja, se de tudo que eu falei aqui hoje, vocês levarem para casa a necessidade da criança e do adolescente serem motivadas a terem esses conteúdos a conta-gotas no nicho familiar, o façam. O façam. Eu acho que é na semana que vem, que pelo que o Mendes me falou, vai falar a importância do culto do Evangelho no lar, né? Dia 25. Isso é um complemento desse raciocínio que o Mendes fez, para que vocês entendam como deve ser feito esse culto no lar. De repente começa com a pessoa sozinha, de repente está os 3, os 4 da família lá junto. 10 maneiras de amar a nós mesmos. Disciplina nos próprios impulsos. Trabalhar cada dia produzindo o melhor que pudermos. Atender aos bons conselhos que traçamos para os outros. Aceitar sem revolta a crítica e a reprovação. Esquecer as faltas alheias sem desculpar as nossas. Evitar as conversações inúteis. Receber no sofrimento o processo de nossa educação. Calar diante da ofensa, retribuindo o mal com o bem. Ajudar a todos sem exigir qualquer pagamento de gratidão. Repetir as lições edificantes tantas vezes quanto se fizerem necessárias, perseverando no aperfeiçoamento de nós mesmos, sem desanimar e colocando-nos a serviço do Divino Mestre, hoje e sempre. Livro Paz e Renovação, por André Luiz Chico Xavier. Que Deus nos abençoe, os ilumine. Se vocês comportaram bem, não vai ter que me ouvir até 12:30, tá bom? Deus abençoe. Obrigado, viu, Reis? Obrigado, meu irmão. Nós temos um recadinho aqui da evangelização. Vamos passar aqui primeiro. Tudo bem? Estou aqui com a roupinha. Bom dia, tudo bem com vocês? Eu estou aqui com a roupinha, que eu só saí da cozinha para dar o recado e já volto. Meu nome é Júlia, esse é o Pedro, aqui nós temos a Conceição, Ariel. Nós somos da Mocidade, aqui do Miramês, que nós temos na segunda e na quarta à noite e no sábado à tarde. Nós viemos fazer um convite que nós queremos fazer para jovens que estiverem aqui e para os pais, avós, tios e tias, que possam passar esse convite para frente. Bom dia, gente. Eles são adolescentes, eu sou envelhecente, tá? Comecon é confraternização das mocidades espíritas de Contagem. É uma forma, é um convite a uma vida diferenciada durante o carnaval. A vibração é muito gostosa. A gente vai estudar a doutrina num clima vamos dizer assim, quase de diversão, um clima bem descontraído, de forma que o jovem entenda, sem ser aquela coisa, sabe, engessada, né? Que nós jovens, né, envelhecentes, a gente não gosta das coisas, não. Então, assim, é um convite a uma vivência diferenciada, tá? E porque, né, no carnaval, nós sabemos muito bem o clima que o carnaval envolve. Nada contra quem gosta, tem mais aqui mesmo. Mas nós queremos fazer a diferença, tá bom? E essa vibração, ela perdura durante um tempo, né? A gente leva essa vibração, leva essa luminosidade que a gente vive na Comecon. Este ano teremos uma Comecon diferenciada. Normalmente era internato, os 4 dias, né? Para a gente manter mesmo aquele clima e sair de lá com aquele clima também. Então, é o convite que fica aí para os pais, né? Nós temos comissões dentro da Comecon e que envolve tanto os meninos quanto também os adultos. E está aí o convite. Quem tiver o filho adolescente, né? E pede para ele fazer inscrição, entrar no Instagram, né? Aqui.
O que acontece? A Comecon, como a Conceição disse, né, a Confraternização de Mocidades Espíritas de Contagem, e no Carnaval de 2024, ela vai ocorrer aqui na Fraternidade, vai ser no dia 11, 12 e 13 de fevereiro. Isso, respectivamente, domingo, segunda e terça de carnaval, das 8 da manhã às 17 horas. E aí, tem um cartaz aqui na entrada com QR Code para quem quiser fazer inscrição. E é de 12 a 28 anos. Então, quem tiver aí nessa faixa etária, se interessar, é um evento muito gostoso. Eu já participei, Pedro, a Conceição, a Ariel. É um evento que é de escolha do jovem. Que se ele faz a inscrição, ele tem que vir nesses 3 dias. Mas essa escolha é muito gostoso. Tem gente que faz a inscrição, aí fala assim, vou só um dia, não vou mais. Só que tem gente que faz isso, só que quando vai no primeiro dia, quer ir no segundo, quer ir no terceiro, não quer ir mais embora. Então, é um evento muito gostoso. E como vai ser aqui, nós da Mocidade decidimos fazer essa divulgação para vocês. Vai ter prévia. A gente vai para uma fraternidade espírita, Gota de Luz, né? Não, a gente vai ter uma prévia para verem como funciona o evento. E as inscrições vão até o dia 7 de janeiro. E aí, quem se interessar, tem ali o QR Code. Nós temos as contas no Instagram, tem a Mocidade Miramês, tem a comecon.mg, para vocês se interessarem, tem postagens lá da Comecon desse ano, que o tema foi Paulo Estevão. E o tema da Comecon do ano que vem vai ser Tu Me Amas, a passagem de João, capítulo 21, versículo 16, onde Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Então, nós vamos fazer esse estudo, tem interação, né? Tem várias oficinas de artes, e tem muita comida gostosa que o Pedro está falando. E é muito bom porque nós conseguimos conhecer outros jovens espíritas de Contagem. Então tem essa troca, essa interação. Então às vezes pode acontecer da gente ir conhecer outras fraternidades, eles virem aqui conhecer. Então é muito gostoso e, querendo ou não, aproveitar a adolescência participando desses eventos é uma das coisas que ajuda muito a gente. Não? Então é isso. Aí. A sessão que hoje você tem inscrição, mas tem a programação também? Não, a programação ainda não tem. Tem que pagar uma taxa, porque como a gente vai ficar aqui o dia inteiro, e nós temos crachá, nós temos várias coisas que para ficar... gera custo, mas tá só ali, é só escanear, aí sai já no... na página do Google Forms, para você se inscrever. E tem também na AME, a AME de Contagem, o Instagram lá também tem. Aí, na AME de Contagem, Mocidade Miramês e comecom.mg, tá tudo lá bonitinho. Tá? Muito obrigada. Muito obrigado, mesmo. Gente, agora é só agradecer, né? Tá vindo um cheirinho de comida lá de baixo aqui. Dá vontade de pular a janela aqui. Hein? Eles estão firmes lá, ué. Ali tem uma equipe ali que, eu passei lá agora há pouco, o alho picadinho, a cebolinha picadinha. Não, ali tá uma verdadeira indústria. Mas é isso aí. Graças a Deus, né? Graças a Deus essa casa começou num barracãozinho aqui, foi crescendo, foi juntando braços, pernas, ombros, corações, e hoje ela produz essa bênção de unir pessoas, de levar conhecimento, de servir a comunidade, né? Então, a gente só tem que agradecer. Então, vamos agradecer ao nosso irmão Neyton. É o seu nome. Pelas palavras, agradecer a Jesus, nosso anjo guardião, sempre, né? Que a gente, às vezes, não esquece de agradecê-lo, porque é Ele que
vai direcionando a gente e puxando para cá. Ao irmão Miramês, pela casa, logo o passe vai ser logo após a prece agora. Então, vamos agradecer. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue a Deus por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Que a paz seja com todos. Fiquem com Deus.